Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Mais uma vez, o nosso programa Medicina em Destaque está aqui trazendo para vocês curiosidades, algumas informações acerca da nossa milenar ciência. A medicina, com suas curiosidades, com seus ensinamentos, de uma forma bem palpável. Através desse programa, traz todas essas informações. Convidamos aqui pessoas que se destacam pelo seu notório saber, pelo seu serviço prestado à sociedade. E no programa de hoje nós vamos ter o professor Luiz de Souza Júnior. Ele é hematologista, ele fez seu curso em Pernambuco, ex-professor da UFAL, da Escola de Ciências Médicas, hoje um CISAL, suas atividades através de vários hospitais e também do seu laboratório de hematologia. Professor Luiz de Souza Júnior, muito obrigado por subtrair da sua agenda esse momento para oferecer a mim e o nosso público tudo aquilo que você é e aquilo que você passou com essa Covid-19. Em primeiro lugar, muito obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu sou quem agradece essa oportunidade de narrar aqui a minha experiência como médico, mas agora sendo paciente, tendo sido paciente com a Covid-19. Conhecer um pouquinho sobre você, casado, quantos filhos? Eu tenho 3 filhos, todos homens, um médico mais velho, é cirurgião oncológico. Eu sou católico, isso vale destacar porque tem uma relação muito grande com o que eu passei, com o que eu senti e com o que eu imaginei dessa situação toda. Meu pai era espírita, eu nasci numa família cristã, meu pai era espírita, mas depois se converteu para o catolicismo. E minha mãe era católica, então ela foi quem fez o início da caminhada dentro da religião católica. Batizado, com comunhão, todas essas coisas. E quando eu nasci, chegou para ajudá-la na minha criação uma mocinha de 15 anos de idade, também muito católica. Quando nós crescemos, à medida que eu ia crescendo, ela 15 anos mais velha do que eu, ela já frequentava as missas e ela me levava também para as missas. Então eu tenho uma formação religiosa muito importante que reflete no meu caráter e no meu comportamento. Além do André, você tem o Felipe e Daniel, né? Tem o Felipe e o Daniel. O Felipe é arquiteto e o Daniel é advogado. A que se deve, assim, essa distância de uma profissão para outra, embora aqui, numa mesma família, um médico, um arquiteto e um advogado, né? A mãe deles é arquiteta, né? Então o Felipe puxou para ela e trabalha com ela. Ele é excepcional também como arquiteto. E o Daniel, talvez para destoar um pouco da situação. Vou ajeitar essa casa aqui. Né? E os netos? Tenho 4 netos, o Rafa, a Bebel, do Felipe, e o Dani e o Caio, do André. E você contou durante tanto tempo, você no polo ativo, assim, ajudando a quem lhe procurava, nas suas dores, seus sofrimentos, nas suas doenças, e agora você se experimentou o outro lado. Como foi essa experiência? Foi tristemente fantástica. Eu vou detalhar um pouco para que as pessoas entendam essa colocação. Eu digo sempre, hoje eu teria 55 anos que eu luto contra a morte. Eu me espelho muito em São Lucas. Sim. A história de São Lucas é fantástica, que ele é o padroeiro dos médicos, né? E o São Lucas, ele foi apaixonado por uma menina na adolescência, quando tinha mais ou menos 15 anos, e ela morre. Então ele toma uma decisão. Eu vou ser médico para impedir que Deus mate as pessoas. Eu vou lutar contra Deus. Com esse aprendizado que eu tive do São Lucas, eu não me posiciono contra Deus. Eu hoje tenho a plena certeza de que Deus está aí lutando como lutou por mim, quer que todos sejam curados. Então eu luto ao lado de Deus para fazer isso. Então eu tenho 50 anos que eu luto contra a morte.
e vou continuar ainda por algum tempo mais. E quando é que a primeira vez se sentiu assim na condição de paciente? Eu tive um tumor de rim já há alguns anos atrás, há 12 anos atrás, mas eu vou ressaltar também o seguinte, que Deus é muito benevolente comigo. Sim. Ele me dá muitas graças e coisas até inesperadas que eu não imaginaria aparecem na minha vida e acontecem na minha vida, muito boas para isso. Então, eu tenho a ousadia de ser otimista, porque eu acho que Deus é muito bom comigo e que tudo vai dar certo na minha vida. Então, a Covid foi uma delas, mas passei por um sufoco. Como foram os seus primeiros momentos? Você esteve no hospital por uma causa... A primeira notícia de seu filho, né? Que ele... Isso. A minha doença começa há 14 dias com o André. Liga para mim e diz, pai, estou com Covid. Ele mora em São Paulo. Eu disse, filho, eu chego aí no primeiro voo que eu conseguir. Não, pai, não venha, não adianta você vir, eu estou isolado, você não vai ter contato comigo, mas eu vou, eu fico no hotel, porque se você precisar de mim, eu vou estar mais perto. Pai, não venha, esse é o momento de você se proteger. Fique em casa, os meninos farão tudo o que você precisar. Se afaste das suas atividades de laboratório, de consultório e do hospital universitário. Sim. Esse é o momento de se proteger. Você não sabe o que é isso. Eu sou novo, eu sou atleta, pratico atividade física regular e sei o que eu passei. Não venha. Se afaste, inclusive, do hospital universitário. E eu disse para ele, meu filho, eu sou um funcionário público. Só me afastarei se for permitido pelo hospital que eu me afaste. E isso não foi permitido. Eu falei com a chefe do meu setor, falei com o diretor do hospital e eles não deixaram que eu me afastasse dessa... Por que que eu achava que eu devia me afastar? Eu tinha 68 anos na ocasião e isso era um fator de prognóstico muito ruim. Então, eu olhando os dados, indivíduos com mais de 60 anos que contraem Covid, a probabilidade de morrer é de 20%. Caso eles sejam mandados para a UTI, isso pula de 20% para 70%. Então eu sabia desse dado. Sabia das recomendações da Sociedade Alagoana de Medicina, da Associação Médica Brasileira, inclusive da EBSER, que dizia que indivíduos com mais de 60 anos tinham que ser afastados do trabalho. Bom, nessa peregrinação, tentando me afastar, eu já estava contaminado. Nossa. Isso era uma quarta-feira. Na sexta-feira eu comecei a sentir dores musculares intensas, uma febrícula muito moderada, dor de cabeça e uma coisa que eu senti pela primeira vez, uma dor no olho muito forte. E eu que o via tanto pelas pessoas que eu acompanhei que falavam, eu estou com a dor no caroço do olho. Então eu senti pela primeira vez o que é uma dor no caroço do olho. Bom, então eu me dirigi logo ao hospital porque eu estava ligado nisso daí, que sabia que quanto mais cedo eu fosse atendido, as minhas chances de cura eram maiores. Sim. E eu então me dirigi ao Hospital Arthur Ramos. Estava no começo da pandemia. Eu, quando cheguei lá, às 6 horas da manhã, eu fui o único paciente naquele horário. Tudo vazio. Estava tudo tranquilo, calmo. Então, eles me submeteram a tomografia de tórax, a um hemograma, dosagem de dedímero e PCR, que eram os exames de rotina. E colheram material para identificação do vírus, a famosa RT-PCR ou SUAB, que colhe material da garganta e do nariz. Os exames todos normais, com exceção da RT-PCR, que não tinha saído, não havia tempo hábil para sair o resultado. Levava uns 4 a 5 dias naquela ocasião para ser liberado o resultado desse exame. Então, eles me avaliaram e disseram, olha, vai para casa, você tem um quadro sugestivo de Covid, mas não dá para a gente afirmar no momento que você tem Covid. Então, você volta para casa, fica isolado e qualquer coisa volta para cá. 2 dias depois, o quadro se inverteu. Eu senti uma moleza como nunca tinha sentido na vida. Talvez fosse um exemplo do que eu ia passar. Eu
a sensação que eu tinha é que eu estava morto. Eu não tinha energia nenhuma para nada. Mas eu mexia com os olhos e pensava. Apesar das dores nos caroços dos olhos, né? As dores tinham passado também, já nesse dia. Então, foi uma sensação assim, extremamente estranha. E eu voltei ao hospital de novo. Aí eu fui 12h30, era domingo. Também, novamente, eu fui o único a ser atendido naquele horário. Eu fui ao hospital dirigindo meu próprio carro. Na primeira vez eu estava rígido, eu estava sabendo o que fazia. Mas no segundo, eu já fui com a cabeça, vamos dizer, oca, como se o cérebro estivesse rodando lá dentro, flutuando, sem funcionar. Mas eu me programei. Eu disse, se eu tiver alguma coisa no caminho, porque eu não quis chamar meus filhos, nem um táxi ou um Uber, para evitar o contágio das outras pessoas, eu paro o carro, abro a porta e deixo que alguém venha me socorrer. Alguém vai me ver e vai levar para o hospital. Mas eu consegui chegar. Então, quando eu cheguei, fui novamente submetido a outra tomografia, hemograma, dedímero e PCR. Aí, essa tomografia já mostrou 25% de infiltração por imagens chamadas de vidro fosco, que ficaram muito celebrizadas nessa pandemia. O dedímero, o fibrinogênio e a PCR já estavam elevados. Então, eles me hospitalizaram. Daí eu passei de médico a paciente. Nesse instante já começou a perceber toda a seara, né? Esse foi o divisor de águas da minha passagem de médico para paciente com Covid. E me estranhou logo um primeiro aspecto. Eles perguntaram, você quer usar hidroxicloroquina? Eu tinha conversado com o André e perguntei que remédio ele tinha tomado. Não estava ainda essa polêmica sobre a hidroxicloroquina. Ele disse, pai, só tomei antitérmico e muito líquido. Mas, meu filho, você não tomou remédio nenhum, nem a hidroxicloroquina. Ele disse, não, se você está louco, tem uma doença dessa e você não toma um remédio, toma, nem que não faça efeito. E aí ele me respondeu, pai, eu li vários trabalhos e nenhum fazia referência ao efeito positivo da hidroxicloroquina, mas fazia muita referência aos efeitos colaterais que ela podia causar. Bom, quando eu cheguei, baseado na narrativa do André, eu disse, não quero usar hidroxicloroquina. Tá, me hospitalizaram. No outro dia de manhã, logo cedo, eu recebi telefonema de 4 amigos meus. Zé Roberto, Lídio, vou citar os nomes aqui, não é antiético, Conceição e Ranilda. Parecia que eles tinham feito uma gravação. A conversa, a mensagem era a mesma. Júnior, você está louco? Você tem que usar hidroxicloroquina. E você tem que usar até o 5º dia. Eu estava no 4º dia e meio. A sua chance de ficar curado é a hidroxicloroquina. E se você não começar logo, você perde essa chance. Aí eu, diante dessa pressão amorosa, eu disse, então, começa a hidroxicloroquina. Então eu usei o Zinforo, que era um antibiótico inicialmente. A partir de 12 horas depois eu associar a hidroxicloroquina. Eu já iniciei o uso do Clexane, que é um anticoagulante para evitar trombose. E não fiz o uso do corticoide, porque também era uma polêmica. Naquela ocasião dizia que o corticoide favorecia a proliferação viral. Então ele era contraindicado no tratamento inicial da Covid. Então foi assim que começou a minha peregrinação. Aí primeiro, como foi? O primeiro, segundo, terceiro dia, evoluindo bem? Eu tive 3 médicos amigos meus cuidando de mim. 2 deles, tive 4, porque o André também cuidou. O André veio de São Paulo ficar comigo. Que bom. Isso foi uma bênção para mim, né? Não só pela alegria de ver o meu filho solidário comigo no momento daquele, mas também o meu filho tinha sido meu aluno no curso da medicina. Isso foi uma das bênçãos que Deus deu, mas é outra história. E tive mais outros 3. O primeiro chega, da porta do quarto, ele grita, professor, era a Lívia. Depois veio um outro, o Jadson.
também meu ex-aluno. E o Zé Roberto foi o único que não foi meu aluno. Então, dos 4, eu tinha 3 ex-alunos. Então, além da confiança que eu tinha, porque os conhecia, a ligação emocional, afetiva, que iria acontecer entre nós e que terminou sendo muito definitiva, decisiva na minha cura. Vou contar isso mais adiante. Bom, então estava lá. Uma outra coisa interessante é que eu disse aqui no começo que sempre sou muito otimista, porque acho que Deus vai fazer tudo de bom para mim. E eu tinha certeza que iria ficar curado, não tinha a menor dúvida. Os 4 chegam para mim, novamente, parecem ter feito uma gravação. O André dizia, e isso foi o que disseram também: pai, essa doença é assim, você vai piorando, quando chega no 7º dia, ela vai ficando branda, você começa a melhorar e você termina curado. Tá bom, então vamos esperar o 7º dia, né? E fiquei lá naquela expectativa do 7º dia. Os tratamentos sendo feitos, e tem algumas coisas marcantes na minha experiência como paciente, né? Sim. Eu vou destacar também um outro aspecto. Eu não tive praticamente sofrimento físico nenhum. Eu passava o dia inteiro no hospital, deitado numa cama ou numa poltrona. Então, não tinha praticamente sintomatologia. Tinha passado aquela letargia, aquela forma cansada de musculatura? Tudo. Passou tudo? Tudo. A única coisa que eu tinha era uma falta de apetite. Eu não conseguia comer nada. Eu passei 5 dias sem me alimentar. E quando eu entrei também, eles colocaram o oxigênio no nariz, né? Durante 24 horas. Então, a única coisa que eu sentia é quando ia ao sanitário ou tomar um banho, quando voltava, tinha uma respiração um pouco dificultada. Eu puxava o ar. Pronto, era a única coisa que eu tinha. E vamos lá, esperar o 7º dia, né? Nesse intervalo também tinha algumas coisas que a gente, como médico, não imagina qual o efeito que elas têm sobre a gente. O corpo clínico e os profissionais do Arthur Ramos foram perfeitos. O pessoal da nutrição ligava diariamente: o que é que você quer comer? Mas não tinha nada que eu conseguisse. Então, foram de uma delicadeza todos eles. Mas tem umas coisas que geram inconveniente. A aplicação dos remédios, certo, principalmente os na veia, né? Porque a enfermeira chegava lá à noite, vamos dizer, suponhamos 2 horas que ela estava da manhã, que era o horário de fazer o remédio. Aí ela instalava lá na veia, no soro, e dizia: olha, quando terminar aí, você me avisa. Então eu não dormia mais. E eu durmo com muita facilidade. Eu digo sempre assim: a minha dificuldade não é não dormir, a minha dificuldade é dormir. Então, porque eu durmo com muita facilidade, então isso me dá um trabalho. Se eu parar num canto sem fazer nada, eu durmo. Então, isso acontecia. Então, eu passei a não dormir regularmente, porque ficava preocupado que aquele soro com a medicação terminasse e eu perdesse a minha veia e fosse levar outra furada. Aí ficava contando gota a gota. Gota a gota. Eu dizia a elas assim: quanto tempo você acha que vai demorar? Elas diziam 30 minutos. Então, pegava o celular e marcava para aquele... Você ficou com o celular? Fiquei com o celular. Mas quando o André estava lá, ele confiscou meu celular. O celular só ficava às noites. Ai, filho, faça isso comigo não, né? Mas, filho, é assim, eu digo sempre o seguinte: chega um tempo que a gente perde os pais, mas ganha outros pais mais novos, que são os filhos. E que eles acham que devem mandar na gente e a gente termina... Obedecendo. Então, eu obedecia, eu até tomava o meu celular e eu ficava sem celular. Mas à noite eu marcava o horário. Então, porque caso eu dormisse, porque eu tinha essa facilidade, podia perder a veia. Então, eu marcava daqui a meia hora. Daqui a meia hora o celular tocava, eu olhava, ainda falta mais um pouquinho, bota mais 10 minutos. Então, o sono ficou muito atrapalhado. Um outro aspecto também que foi muito difícil foi você estar num quarto de hospital. Eu tive a sorte de o André ficar comigo durante os dias, às noites ele ia para casa e assistir televisão 24 horas por dia. Terríveis.
parecia uma disputa de corrida de cavalo. Olha, São Paulo está liderando. Não, agora o Paraná ultrapassou. Olha, o número de mortes vem crescendo em Manaus. Faltou tubo de oxigênio em Manaus. Mas não tinha uma notícia que dissesse assim, olha, isso está bom, isso está melhorando. Só vinha notícia ruim. Eu nunca vi um negócio daquele. Mas a que me marcou mais, que possivelmente marcou a todas as pessoas que acompanharam isso, foi aquela imagem de um cemitério cheio de covas abertas, como se fosse um agouro. Mas você fica dizendo, eu sou você amanhã, né? Como se fosse, exatamente, eu amanhã estarei aqui. Então, mas eu confiante em Deus, vamos esperar o 7º dia. E chega o 7º, sim, ressaltar, a primeira tomografia na sexta-feira não tinha alteração da imagem do pulmão, no domingo já tinha 25%, na terça-feira eu repeti, já estava com 50%, e no 10º dia eu já estava com 75%. Nossa. Mas eu praticamente assintomático, eu não sentia nada. Bom, e esperando, vamos chegar ao 7º dia. E os remédios se acabaram, terminou o tratamento, os exames laboratoriais continuavam subindo, e eu, como médico, deixei de interpretar essas coisas. Não valorizava nada, porque eu estava esperando o 7º dia, que era quando eu ficava bom. Até que chega no 13º dia, o Dr. Zé Roberto, no final do expediente, vai me ver e olha para eu com o oxímetro no dedo 24 horas, e eu não sei como ele conseguiu ver que a minha saturação de oxigênio estava diminuída. E o protocolo dizia naquela ocasião, baixou a saturação chegou abaixo de 92, leva o paciente para a UTI. Aí o Zé Roberto disse, vou lhe levar para a UTI. Esse foi o meu drama. Mas depois que eu passei, é uma experiência fantástica, porque quando ele disse, eu vou lhe levar para a UTI, eu disse, eu morri. Nesse momento eu morri. Eu tinha certeza absoluta, embora a certeza não fosse absoluta, mas para mim era, que eu morreria. Eu não sairia vivo da UTI se eu fosse para a UTI. E aí vem aquele turbilhão de pensamentos horríveis. Então, puxa vida, eu há 15 dias atrás estava bem, hoje eu estou para morrer e praticamente sem sentir nada, com a saúde aparentemente boa. É horrível essa ideia. Aí depois veio a outra, né? E os meus 2 outros filhos que estão em casa, que eu não tive a oportunidade de dar um beijo, de me despedir deles 2, de dizer o quanto por eles a minha vida valeu. Nada. É terrível. Meus netos, eu tenho uma tradição. O Natal da minha casa gira em torno dos meus netos. Verdade. Então, para ter noção, eu tenho 58 Papais Noéis no último Natal. Hoje eu já comprei mais alguns, tenho mais de 60. E então a gente reunia com os netos e a gente cantava parabéns para o menino Jesus, cortava bolo, apagava vela, para que eles entendessem que aquele dia era o dia do nascimento de Cristo. Então eu fazia tudo isso. E os enfeites de Natal, para que eu não tenha trabalho, eu coloquei uma rede de pescado no meu teto e pendurava naquela rede os enfeites de Natal. E não desmancho aquilo. Passo o ano inteiro com a minha casa enfeitada para o Natal, esperando os filhos no dia 24. Então, puxa vida, não vai ter mais Natal. O meu filho do André, o meu neto do André, ele me chama de vovô El, porque ele me achava parecido com o Papai Noel. Então eu disse, puxa vida, não vai ter mais Natal, porque o vovô El já não vai existir mais. Isso é uma sensação terrível, mas é fantástico, porque, ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade rara de me ver morto e refletir sobre a minha morte. Então, me lembrei também dos meus colegas do meu laboratório, que a gente, toda quinta-feira, primeira quinta-feira do mês, a gente se reúne para um almoço coletivo e discutir os caminhos do laboratório. Meus amigos do banco de sangue que trabalham comigo, meus amigos de conversas, às vezes fiada, às vezes para um conselho. Um grande filme que passa, né? Um filme e outra coisa, um filme do negativo, em preto e branco, terrível. Tem
doutor André, ele mandou um vídeo para você. E ele falando sobre a importância. Veja isso. Não me mata não, viu? Não. Escape. Mas eu vou chorar. Isso. Aí nesse momento tem aquele X de ir para a UTI ou não ir para a UTI. Quando o doutor Zé Roberto percebeu que a sua saturação estava diminuindo. Vamos para a UTI. Foi um convite e eu iria, porque eu era paciente naquela hora. Surgiu a conversa de que eu não fui porque me recusei. Não me recusei. Naquela hora eu era paciente e o médico era o doutor Zé Roberto. Foi um momento muito decisivo. Os 4 médicos foram fundamentais no meu tratamento. Mas nesse momento decisivo foi o Zé Roberto quem definiu entre morrer e não morrer. Ele, quando viu isso, eu digo sempre o seguinte, o coração dele foi muito forte. Ele superou com o coração a técnica, porque pela técnica eu deveria ter ido para a UTI. Mas não, eu estava pelo coração, eu não fui. E ele num momento muito rápido, ele chegou para mim e disse assim, não, vamos fazer uma gasometria, quer medir o teor de oxigênio direto no sangue, não pelo oxímetro. Aí deu uma saturação de oxigênio boa. Ele disse, não vou lhe levar mais para a UTI. Também disseram que eu não fui porque o André disse, não, ele não vai. Não, o André também não disse isso. Eu não fui porque o doutor Zé Roberto foi o responsável por essa decisão. Pronto, aí acalmou. Né? Bom, eu não morro mais. Deixa eu ver agora se vai entrar. Ô Júnior, eu queria fazer uma pergunta para você. Qual a importância da fé no processo de adoecimento, na relação saúde e doença de uma forma geral? E como a fé, você como católico, impactou no seu processo pessoal de adoecimento? Bom, a minha fé, como eu já disse no começo, né, sempre achei que Deus faria bem e eu até desconfio que naquela hora que o Zé Roberto botou o coração, ele também trouxe Deus para o meio. E Deus deve ter soprado no ouvido dele. Pede uma gasometria. E foi decisivo. Nessa hora ele trouxe uns estudos, não foi? Bom, então ficou decidido que eu não iria mais para a UTI. Alguns dias depois, volta o doutor Zé Roberto. Novamente a saturação estava baixa. E ele disse, vou lhe levar para a UTI. Mas eu já tinha levado a primeira pancada, já estava fortalecido e confiante que Deus estava lá junto de mim. E junto com o Zé Roberto também. Então, não mais sofri, não teve aquele impacto emocional que teve essa primeira possibilidade, né? E aí, mais uma vez, ele chega e diz, não vou levar não, deixa eu escutar o seu pulmão. Não, o seu pulmão está bom, você não precisa ir para a UTI. Bom, e nada do 7º dia chegar. Era o 13º dia. Então, aí uma noite, o Zé Roberto chega, na 14ª noite, Zé Roberto chega e diz, Júnior, eu ontem li um artigo que pacientes como você, que tem um quadro pulmonar muito complicado, se beneficiam do uso do corticoide. Veja que ele primeiro me alertou, porque o corticoide, como eu disse, no início era contraindicado. E eu acho fantástico essa atitude, porque a pessoa chegar extremamente cansada, de estafante de trabalho, e daí ler um trabalho científico na busca do melhor para o seu paciente. O Zé Roberto me demonstrou isso. Então, ele disse, e eu li que indivíduos como você se beneficiam do uso do corticoide. Eu vou iniciar, como quem pede licença. Eu disse, inicie. E começou a usar o corticoide. E foi daí que eu comecei a melhorar. Então, o 7º dia parece que chegou no 14º. E eu comecei a melhorar. Passou a febre também, que eu vinha tendo febre diariamente. A sintomatologia, como eu não tinha quase nada. Os exames também começaram a melhorar. Até que eu recebi alta. Eu podia ver se o Josiel, você está me ouvindo? Coloca essas fotos para dizer que você participou do encontro de médicos católicos, que você deu
esse testemunho lá, que foi muito bonito, ao lado do Fernando Maia, a professora Nilza, né? Nós estivemos lá também. Então, o nosso orientador espiritual, o padre Cícero Lenisvaldo, então foi um momento assim muito importante para a comunidade médica de Alagoas, né? A professora Rosângela, o professor Júnior, o padre Cícero Lenisvaldo. E esse testemunho você está depositando em um histórico, né? A gente acredita que saia um livro, né? Antes de falar um pouquinho sobre esse livro, tem mais um vídeo aí de um colega. Vou pedir para o Josiel colocar também. E vocês não devem perder esse livro, mas eu quero entregar em suas mãos também um livro feito em coorganização com o professor Renato, que é lá do Ceará, e mais 4 estudantes, que é de Medicina Popular. Então, ao professor Júnior, com carinho, tá certo? A gente lhe passa, vai servir como uma boa leitura depois de tudo isso e vai servir também de motivação para que saia o seu. Todo mundo nessa comunidade quer ler. Isso aqui são os primeiros ensaios desse livro. Maravilha, vai contar uma história. Vê se já saiu a mensagem de um colega seu que lhe admira bastante e manda essa mensagem. Meu grande amigo de infância e de juventude e meu compadre, padrinho do meu primeiro filho, do meu primogênito Victor, fui incumbido de dizer algumas palavras sobre a nossa experiência, a experiência do nosso grupo de juventude, o grupo que frequentávamos as quadrilhas, ensaiávamos muito, íamos para os assaltos, né, que naquela época chamávamos assaltos na casa de uns e de outros, os carnavais que nós frequentamos muito intensamente todos. Fui incumbido pela Nilza e por todos do grupo para dizer algumas palavras em poucos segundos, em alguns minutos no máximo, sobre o sentimento que nos contagiou quando soubemos da sua doença, do Covid, que você ficou internado. Então, todo esse grupo de amigos fez correntes de orações e transmitiu para você força que aquele Deus maior, nosso ser superior, com certeza interferiu junto à sabedoria dos médicos que lhe acompanharam para que você obtivesse essa cura. Então, todos muito felizes, o grupo Amizade. Olha aí, São Marcos Melo. Marco Melo, meu amigo e irmão desde a infância. Tive a sorte de conhecê-lo e conhecer o pai dele também, uma pessoa fantástica, desprovida de qualquer vaidade. Eu fico muito feliz com esse apoio. Eu sabia que ele estava rezando isso. Eu também vou destacar aqui as orações da Etelvina, que foi a moça que chegou quando eu nasci. Ela rezou diuturnamente. Então, essas orações dos meus amigos, as mensagens, quando eu estava já para receber a alta, uma noite eu tinha mais de 1.200 mensagens de força, de oração, de tudo. Isso foi, sem dúvida, extremamente importante. Não só para me dar um alívio, um conforto, mas para acreditar que eu sairia curado, como eu saí. Eu queria também agradecer a oportunidade que eu estou tendo aqui de narrar. Espero que o que eu tenha falado seja útil para quem escutou. Porque eu não vi nenhum comentário agradável ou de esperança nessa doença. Então, eu estou dando o meu depoimento aqui. Meu sofrimento físico foi muito pouco, psicológico foi muito mais importante, mas a fé em Deus, reforçada pelo apoio dos amigos que também levavam essa palavra, foi fundamental. Então, se alguém contrair Covid, não esqueça de pedir a Deus. Ele com certeza vai estar lá também.
Professor Júnior, muito obrigado por essa toda belíssima história, apesar de trágica, mas é belíssima pela sua fé. Agradecemos a você, telespectador, e não esqueçam de ficar cobrando do professor Júnior o livro. Sim, eu queria também homenagear Zé Roberto, Norman, Judson e o André, meu filho, e neles homenagear também todos os profissionais de saúde que lutaram. Maravilha. Muitos faleceram nessa luta, perderam para o Covid e para o coronavírus. Mas deixa aí uma mensagem de amor sem tamanho. Então, a ele, o meu respeito e o meu agradecimento. Então, um abraço a todos. A doutora Normângela também, esse forte abraço, participou também do congresso. Professor Júnior, muito obrigado. E você vai ficar aí, telespectador, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre acidente vascular cerebral com a doutora Rebeca Teixeira e com o doutor Rodrigo Pérez. É só um instante e a gente volta em um minuto.